Olá pessoal, como vão vocês? Vamos dar a continuidade aqui ao assunto de Laboratório Clínico 2 para o curso Biomedicina, sétimo período Unisep. Hoje entraremos em um novo conteúdo e esse conteúdo é a parasitologia clínica. Estou gravando uma live, hoje dia 25/5/2020, essa live vai das 19h50 às 21h40. Vou estar disponibilizando depois esse vídeo no canal do YouTube e colocarei o link para o pessoal. Bom, vou expandir aqui os slides para que possamos desenvolver o raciocínio. Bem, então começamos aí com o estudo da parasitologia clínica. E a parasitologia clínica, ela basicamente é dividida em dois módulos. Nós vamos estudar os parasitas intestinais e os parasitas extraintestinais. Os parasitas intestinais são aqueles que vão colonizar algum órgão do trato gastrointestinal e eventualmente podem sair do intestino e fazer formas extraintestinais, mas a biologia base seria a infecção do trato gastrointestinal. E as parasitoses extraintestinais, elas são as mais diversas possíveis. Ela pode ocorrer na pele, como é o caso das escabioses, dos piolho. Ela pode ocorrer no sangue, como é o caso dos parasitas sanguíneos causadores da malária, tripanossomose. Pode ocorrer em órgãos internos que não fazem parte do trato gastrointestinal, como por exemplo a facíola hepática, que causa uma infecção no fígado, que é um órgão hematopoético também. Então nós temos as formas de pele, né, principalmente causada pelas leishmanias. Temos a leishmaniose tegumentar americana, que ela vai acometer a pele, e temos a leishmaniose visceral, que é uma forma mais grave da leishmania, que ela vai acometer órgãos internos. Então, a primeira parte da parasitologia que nós vamos estudar os parasitas intestinais, que são facilmente identificados no laboratório através do exame de fezes comum. Então, só voltando aqui, os fatores relacionados ao parasitismo intestinal, nós temos os fatores relacionados à região e clima. Os parasitas intestinais, geralmente eles são situados na zona global conhecida como zona tropical, tem uma maior incidência, geralmente são parasitas de clima quente e necessitam principalmente de locais que possuem uma certa quantidade de água para que eles possam se veicular, principalmente pelo ciclo oral fecal. Então, uma coisa que está muito relacionada a esses parasitas é o saneamento básico. Se o saneamento básico não estiver presente, você tem uma maior quantidade de esgoto não tratado, e esse esgoto não tratado vai estar contaminado, né, com fezes, e essas fezes, além das bactérias, dos coliformes, pode eventualmente conter parasitas intestinais. E esses parasitas intestinais podem ser formas de protozoários ou formas de eumintos. Mais para frente nós vamos diferenciar. E a parasitose intestinal também está relacionado ao índice de desenvolvimento humano, IDH. Então, quanto maior o índice de desenvolvimento humano, mais conhecimento sobre as técnicas de saneamento básico, as técnicas de cuidados com a saúde, uma maior expansão das ideias
de contaminação provocadas por alimentos, provocadas por má higiene, essas informações chegam de uma maneira mais fácil. O povo desta região tem um entendimento melhor sobre esses aspectos, logo a prevenção, que é a principal chave da parasitologia, ela é aplicada, logo a diminuição das taxas de infecção. Então, é altamente relacionado à higiene pessoal também, as práticas de higiene pessoal. Tem locais no mundo e regiões em diversos países onde não é só cultural, é a inexistência de meios mínimos para que você possa manter a higiene pessoal. Então eu estava vendo esses dias um povoado na África, onde morava cerca de 5.000 pessoas e tinha 2 banheiros químicos que seriam utilizados por essas 5.000 pessoas. Então é impossível você ter uma higiene pessoal adequada nesses lugares. Os hábitos alimentares também têm uma relação muito grande com relação à infecção parasitária, porque tem os parasitas, a maioria deles é infectante pelo ciclo oral fecal, logo as fezes contaminadas com as formas infectantes, elas chegam até esses alimentos, e esses alimentos na maioria das vezes, por uma lavagem inadequada, pode ser fonte de contaminação. Existem também outros modos de infecção relacionados a determinadas classes de parasitas, como os plateumintos, por exemplo, que são as tênias. As tênias, elas vão infectar a carne do hospedeiro, que vamos dizer assim, que é um hospedeiro intermediário, e o hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro intermediário é aquele no qual abriga o parasita que não realiza a forma sexuada. E o hospedeiro definitivo é aquele que abriga a forma sexuada do parasita. Então, por exemplo, a tênia que eu estava falando, quando a tênia adulta localizada no intestino, que é a forma sexuada, começa a colocação de ovos, esses ovos atingem o esgoto ou o alimento maltratado, que porventura vai ser encaminhado a determinadas espécies de animais. Esses animais vão fazer a ingestão desses ovos, e esses ovos vão dar uma forma que não é uma forma sexualmente ativa do parasita, que seria o cisticerco. E depois o homem ingere essa carne animal contaminada com esse cisticerco e volta a se infectar pela forma definitiva, forma sexuada desse parasito, logo se transforma em hospedeiro definitivo. Todos esses aspectos aí nós vamos ver mais para frente com relação aos ciclos dos principais parasitas. A prática sexual também tem algo a ver com determinados parasitas, principalmente aqueles parasitas que localizados nas genitálias, né? Então nós temos, por exemplo, o Trichomonas vaginalis, que pode ser transmitido sexualmente, né? Temos também parasitas intestinais que através de sexo anal pode ser transmitidos, né? E entre outras práticas um pouco mais apimentadas podem também transmitir pelo ciclo oral fecal. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Safadinhos. Então, pode também ocorrer a contaminação acidental, que seria a ingestão acidental. Mesmo tomando todas as precauções, acidentalmente você pode vir a ingerir determinado alimento contaminado com um parasita. Por exemplo, você vai comer nos restaurantes, o restaurante tem a linha de lavagem de vegetais, mas vez ou outra pode ser que essa lavagem não tenha sido feita com o devido cuidado, e aparentemente a olho nu você acha que o vegetal está com um aspecto ótimo, sem a chance
de estar contaminado com algum parasita. Logo, você vai fazer a ingestão e pode vir a se contaminar com a forma infectante. A questão de vetores é quando você tem algum espécime que ele vai intermediar determinada forma evolutiva de um parasita para que esse parasita penetre no organismo, se tornando uma forma infectante que causará a doença. Por exemplo, aí nós temos a doença de Chagas, né, que é o Trypanosoma cruzi, que precisa utilizar como vetor o barbeiro, que é o Triatoma infestans, que é a principal espécie de barbeiro que pode infectar o homem. Tá? Alguns animais domésticos também carregam parasitas que, vez ou outra, pode vir a contaminar o homem, principalmente crianças que têm um estado imunológico em desenvolvimento. Então, os gatos são grandes reservatórios, vamos dizer assim, naturais, por exemplo, de um parasita chamado Toxoplasma gondii. E as crianças, né, que ficam brincando com os gatinhos, podem eventualmente, o gato é um animal doméstico que geralmente fica dentro de casa, e por onde passa o gato pode, né, através de carregar em seus pelos contaminados com essas formas parasitárias, pode deixar pela casa, e as crianças, como não têm o hábito de lavar a mão sempre, né, ela deixa as coisas cair no chão, coloca na boca, então pode vir a se infectar na infância, principalmente com o Toxoplasma gondii, que tende a ser uma infecção que não tem uma gravidade. Nesses casos, ela é mais relacionada à gravidade quando trata-se de uma mulher que esteja grávida, que pode causar sim uma forma de maior cuidado que deve se tomar com esse tipo de infecção, porque tem a transmissão mãe para o filho nesses casos, né? Então são esses aí os principais fatores relacionados ao parasitismo intestinal, né, que estamos começando a estudar. Passando aqui para frente, voltando desculpe. Nós temos os protozoários. Os protozoários são chamados parasitas unicelulares. Eles são eucariontes, né, eles possuem um núcleo com membrana. Logo, esse núcleo ele é capaz de se dividir e desenvolver através de reprodução binária de suas espécies. Então, eles são também heterótrofos, eles podem viver tanto no ambiente quanto dentro do organismo de forma parasitária. E eles vivem na água, no solo e no corpo de alguns animais. E o interessante desses protozoários é que eles podem ter a sua forma chamada forma livre e tem a forma de resistência. A forma livre, como nós podemos ver aqui, por exemplo, no caso da ameba, ela é uma forma não encapsulada, onde existe no seu citoplasma os pseudópodes. Esses pseudópodes que são projeções do citoplasma que invadem o tecido e fazem a lise celular para que eles possam englobar os nutrientes celulares e causar as doenças exfoliativas, né, parasitárias. E já falando um pouco disso, dessas doenças parasitárias, a parasitologia ela é uma relação entre organismos que tende apenas favorecer um desses organismos, né? Que no caso seria o parasita. Então, hoje nós temos exemplos aí de parasita em todos os ramos da sociedade, né? Tem os políticos parasitas, tem os parentes parasitas. Então é só lembrar disso. Favorece apenas a um lado o parasitismo, né? Porém, esse parasitismo ele tende-se a um certo comensalismo. Por quê?
Isso aí é uma questão bastante importante, porque a partir do momento que o parasita começa a causar problemas em seu hospedeiro, o seu hospedeiro começa a criar mecanismos para expulsar esse parasita do seu organismo. E isso não é bom para o parasita, porque se o parasita for expulso, ele deixa de ter o seu benefício, né? O seu benefício é cortado. Então, o parasitismo ele tende a ser mais discreto possível os seus sinais. Isso evolutivamente vem acontecendo. Então, os sinais e sintomas dos parasitas, com o passar dos anos, vêm sendo cada vez mais brandos e dependem também da quantidade da carga parasitária para que cause sintomas exacerbados. Então, se o parasita ele não vem causando grandes sintomatologias ao organismo infectado, então o organismo tende a percebê-lo de menor forma. Dessa maneira, os mecanismos que poderiam ser utilizados para expulsá-lo do seu organismo, de certa forma, ficam dormentes. E o parasita pode viver ali anos e anos expoliando este organismo. Como eu estava falando aqui, esses daqui são protozoários. Aqui nós temos a forma livre e aqui a forma de resistência. Isso aqui, a forma livre, ela se chama trofozoito, no caso desses parasitas conhecidos como protozoários. Então, os trofozoítos são chamados formas livres parasitárias. E as formas de resistência são chamadas formas de cistos. Então, formas císticas. Então, quando esse parasita ele é expelido pelas fezes, por exemplo, ele se incista, né? Ele fica dentro de uma cápsula, ele começa a produzir gradativamente uma cápsula que vai proteger todas as suas organelas. E essa cápsula vai fazer uma forma de bolha, uma redoma. Essa redoma ela pode ser exposta a condições adversas, que mesmo assim as condições básicas para esse parasita ficar no ambiente por longos períodos está sustentada. Então esse parasita é um modo dele expandir a sua abrangência populacional. Ele, por exemplo, vai infectar uma pessoa, vai expoliar essa pessoa e vai passar a sua geração à frente, né? Então ele vai se encistar, ele vai se tornar um cisto, que é uma forma de resistência. Ele vai para a luz intestinal e é expelido através das fezes ao ambiente, e ele vai ficar ali de prontidão até que uma pessoa desavisada se contamine através do ciclo oral fecal, principalmente, que é a ingestão deste parasita. Passando aqui à frente, nós temos os protozoários que são flagelados, né, causadores de doença. Entre eles nós temos ali a Giardia intestinalis, ou Giardia lamblia, que possui, parece uma cebola, né? A Giardia, tanto a Trichomonas, eles têm uma forma peculiar, parece uma cebola. Eles possuem esses flagelos que dão a motilidade ao parasita. A Giardia é um parasita intestinal, já o Trichomonas é um parasita de genital, principalmente genital feminino. O homem eventualmente pode ser infectado pelo Trichomonas vaginalis, porém no homem tende a ser assintomático. Então o homem é, neste caso, um importante agente na transmissão, porque o ato de fazer sexo sem proteção pode transmitir esse tricomonas a outras mulheres, que serão sim sintomáticas, devido à própria natureza da anatomia, que favorece o crescimento desse parasita, que vai causar uma reação inflamatória e alérgica muito grande, com a presença de um corrimento de odor característico. Aqui nós temos outras espécies de parasitas flagelados, como Trypanosoma, né, que seria
aqui o caso do Brucei gambiensis, que é causador de uma trypanosomíase africana, também conhecida como doença do sono. Temos aqui também a Leishmania, que é parasita agente etiológico da leishmaniose, que, como já falei anteriormente, existe a leishmaniose tegumentar, que seria causadoras de lesões cutâneas, e a leishmaniose visceral, que seria a infestação desses parasitas nos órgãos de cavidade abdominal, principalmente fígado, baço, intestino e anexos. Vamos passar o próximo. Aqui nós temos diferentes cistos de Giardia lamblia. Esse cisto aqui está muito engraçado. Essa foto parece literalmente uma carinha com dois olhos, um nariz bem proeminente e um sorriso. A Giardia parece que ela está sorrindo para o bioquímico, o biomédico ou o profissional de análises clínicas que está observando. Olá, eu estou aqui, sou uma Giardia e vim te visitar. Aqui nós temos uma outra forma. Essas formas císticas, elas são observadas na aula prática, oportunamente nós iremos ver. Elas são observadas através de exames de sedimentação, que podem ser centrífugo-sedimentação ou sedimentação espontânea. E você pega uma amostra de fezes e coloque uma gota de Lugol para que você aumente o contraste frente à luz da microscopia óptica. Esses cistos, primeiramente, é visualizado em objetiva de 10, onde você tem uma amplitude de campos bem maior, porém a identificação é bastante difícil, você apenas consegue isolar supostos achados. E para confirmação, você passa para o objetiva de 40, aonde você vai fazer o diagnóstico deste parasita. Então nós temos aqui duas formas císticas de Giardia lamblia. Posteriormente, nós temos aqui a nossa amiga entamoeba. A entamoeba é um parasita intestinal também de ciclo oral fecal, tal como a Giardia. Ela a forma infectante tanto da entamoeba quanto a Giardia é a ingestão de cistos nos alimentos e ou água contaminada por estes. E a Giardia, tanto quanto a ameba, ela vai entrar em forma cística e no estômago, passando ao duodeno, ela vai se tornar a forma livre, que é a forma trofozoítica, aonde vai causar a doença. Então, voltando aqui um pouquinho na Giardia, que eu esqueci de falar um pouquinho da patogenia dela. A Giardia, ela é um parasita responsável por uma síndrome chamada síndrome da má absorção. A sua infestação no intestino, ela vai causar uma irritação, e essa irritação vai fazer com que a luz intestinal comece através de um reflexo, juntar líquidos, e esses líquidos são expelidos em forma de diarreia transitória. Só que essa diarreia pode se tornar mais frequente e o intestino pode ficar irritado a ponto de ter uma deficiência generalizada em sua absorção. Então, a Giardia, ela causa fezes bastante aquosas, de cor clara, uma flatulência exacerbada, também causa dores abdominais, e essas dores abdominais podem ser acompanhadas de episódios de diarreia e muitos gases, e causa também insônia, principalmente em crianças. E quando essa infecção ela vai se mantendo, pode ocorrer a chamada síndrome da má absorção, que vai causar uma deficiência nutricional generalizada neste organismo. Então, passando aqui para o amiguinho da Giardia, que é a entamoeba. A entamoeba também vai entrar pelo ciclo oral fecal, e ela também passando pelo estômago, no duodeno,
na primeira porção do intestino, ela vai se tornar de forma livre e nós temos várias espécies de entamoeba, sendo que a principal seria a entamoeba histolítica. Vamos pensar no nome, entamoeba histolítica. Isto vem de tecido, lítica vem de quebra, então é a entamoeba que invade o tecido. E essa entamoeba, como eu mostrei lá naquele slide, ela vai fazer uma projeção de seu citoplasma e através de enzimas líticas ela vai quebrar as células adjacentes da luz intestinal, vai invadir e vai expoliar seus nutrientes, principalmente as hemácias, através de pequenos sangramentos. Só que uma das complicações mais frequentes relacionadas à entamoeba histolítica seria a amebíase extraintestinal. Quando essa ameba ela começa a causar a lesão da luz intestinal, ela pode vir a entrar em contato com os vasos mesentéricos. E esses vasos mesentéricos eles vão transportar essa ameba principalmente para o fígado. No fígado, essa ameba vai causar uma doença granulomatosa inflamatória grave que pode vir a causar uma hepatite amebiana granulomatosa, que pode por vezes ser confundida com adenocarcinoma de fígado. Essa ameba no fígado, ela vai causar, dependendo do seu grau de infestação, uma lesão tamanha que vai ter sinais e sintomas específicos de hepatite, além de dores e formação de uma massa que seria uma massa granulomatosa que pode vir a aparecer com um carcinoma hepático. Então seria uma complicação, não é muito comum, uma complicação, vamos dizer assim, incomum, mas que está muito ligada à entamoeba histolítica. E as entamoebas, elas são principalmente diferenciadas, é muito difícil, logo de cara eu vou falar para vocês, diferenciar diferentes espécies de entamoeba. É só com bastante prática laboratorial que dá para fazer isso. Mas essa diferença ela é feita a primeiro momento pelo tamanho da entamoeba. A entamoeba histolítica ela tende a ser um pouco menor, pelo núcleo, pela quantidade de núcleos presentes em seu citoplasma e também principalmente pela formação do seu cariossoma central, que seria a estrutura nuclear central dessa entamoeba. Então, a entamoeba histolítica ela tem até 4 núcleos e ela tem um cariossoma fino, um cariossoma que ele é bem fino e delineado, enquanto a entamoeba coli ela possui mais de 4 núcleos e um cariossoma mais grosseiro, tá? Nessas imagens aqui dá para ver apenas o núcleo. Então o cariossoma você tem que fazer um movimento no parafuso micrométrico do microscópio para que você possa enxergá-lo, delimitá-lo certinho. Mas aqui dá para ver perfeitamente a quantidade de núcleos presentes nessas entamoebas. Então, possivelmente essas entamoebas são da espécie entamoeba coli, que ela tem de 5 a 8 núcleos. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui parece que é um sexto núcleo, mas a visualização do cariossoma, que seria uma estrutura, uma organela central dessa entamoeba, deveria ser feita com o parafuso micrométrico em movimento do microscópio. Passando aqui ao próximo, nós temos agora os eumintos. Esses eumintos são parasitas pluricelulares que também, na maioria das vezes, eles afetam, são a forma infectante através do ciclo oral fecal.
Então aqui esse slide aqui está bastante bonito, onde nós temos a maioria desses parasitas. Nós temos aqui o Trichuris trichiura, temos aqui os Ancylostomos, o Ascaris lumbricoides, nós temos a larva de Strongyloides, a larva de Necator americanus, nós temos o Enterobius vermicularis, nós temos Hymenopleps nana. Então são diversos desses eumintos, cada um com particularidades morfológicas diferentes que devem ser por análise comparativa, tá certo? Dessas suas estruturas. A princípio, para os alunos que têm pouca experiência, que estão iniciando nos estudos laboratoriais de parasitologia, necessitam da utilização de atlas para se acostumar com a morfologia desses ovos, mas com o tempo o atlas deixa de ser necessário, porque esses ovos têm particularidades grandes, e quando você acostuma com o aspecto típico de um sedimento urinário, na hora que você vê um ovo suspeito de um parasita, logo de cara aquilo é uma imagem muito contrastante. Então é relativamente fácil o diagnóstico em parasitologia, tá certo? É só uma coisa que ocorre bastante na parasitologia, é a positividade dessas amostras. Por quê? Porque o tubo intestinal é bem longo, a formação das fezes pode não corresponder à parte aonde o parasita está fazendo a sua ovoposição, e também pode ser que as fezes formadas não foi no período de ovoposição do parasita. Então, é aconselhável que você faça o exame de fezes sempre colhendo 3 amostras. Essas amostras coletadas em defecações diferentes, podendo até ser no mesmo dia, mas defecações distintas, aonde você tem as fezes passando por uma maior linha intestinal, com uma maior probabilidade de estar carregando essas estruturas relacionadas aos ovos dos parasitas. Então, tenho 2 tipos de exame, que seria o EPF, coletado 3 dias distintos, até orientamos a que seja coletado em dias distintos por força do hábito, mas pode ser 3 defecações diferentes. E tem o MIF, que é um líquido conservante no qual você, num único potinho, coloca as fezes oriundas de 3 defecações distintas, podendo conservar. Geralmente o MIF é para quem tem um intestino um pouco mais preguiçoso, que não tem a facilidade de ir uma ou mais vezes ao dia no banheiro fazer a sua defecação. Então esse líquido ele pode ser utilizado para conservar as fezes por vários dias, aconselhando-se colocar na porta da geladeira, bem protegido, claro, para não contaminar alimentos. Então você vai coletando as fezes até juntar 3 amostras e depois leva ao laboratório. Bom, aqui o primeiro parasita que nós dos eumintos que nós vamos ver aqui, a morfologia, os aspectos morfológicos, seria o Ascaris lumbricoides, também conhecida como a nossa amiga lombriga, né? Que tem aqueles vídeos de YouTube antigo daquelas crianças colocando lombriga pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, aquelas cenas apavorantes, né? Mas isso no passado era muito comum devido à infestação que esses parasitas causavam, principalmente em locais que não havia o saneamento, a utilização de ervas que na verdade não conseguiam matar o parasita e sim causavam o chamado alvoroço.
Então, até surgiu uma gíria falada que fala que a criança estava com a bicha alvoroçada, né? Que daí ela acendia pela sua é, seu esôfago e eram colocados pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. Então, são peculiaridades relacionadas ao Ascaris. Mas hoje é muito difícil você ter quadros de infestações muito grandes por esse parasita, porque é um parasita que, ao contrário daquilo que eu falei atrás para vocês, ele causa uma sintomatologia muito definida. Ele vai causar uma dilatação abdominal típica, que é aquela criancinha barriguda, né? Que ali vai estar lotado de vermes, e esses parasitas eles vão causar uma esfoliação bem exacerbada através da sua alimentação no intestino da criança. Uma das complicações do Ascaris lumbricoides seria justamente a obstrução intestinal. Porque esses parasitas eles se reproduzem muito facilmente e a sua infecção e a sua proliferação dentro do intestino é muito grande, fazendo com que a sua população cresça demasiadamente. Isto faz com que essas larvas elas se enovelem como se fosse um rolo de lã, e ela vai obstruir totalmente o intestino. Quando ela obstrui o intestino, os vasos serão pressionados e pode ocorrer áreas de necrose intestinal, fora que vai ocorrer ali um risco de se romper o intestino e contaminar toda a cavidade abdominal, que é um quadro chamado peritonite, que é bem grave. Então, nós temos aqui morfologicamente vários aspectos do Ascaris lumbricoides, desde as formas maturas e das formas imaturas desses ovos. Mas, basicamente, a característica dos ovos de Ascaris lumbricoides é a presença da chamada membrana mamilonada, que são essas projeções que você vê na superfície do ovo, do Ascaris lumbricoides, que é a forma mais comum, a presença dessa membrana chamada membrana mamilonada. Então, todas essas morfologias são presentes nos ovos de Ascaris lumbricoides. Mas uma coisa que pela prática eu posso afirmar para vocês, a forma mais comum, ela situa-se mais ou menos dessa forma ou dessa aqui, dessas formas aqui. Tá? Em quadros onde você tem uma infestação muito grande por Ascaris lumbricoides, o diagnóstico é muito fácil, porque esses parasitas colocam muitos ovos. Então, quando você pega uma pessoa que tem infecção por Ascaris lumbricoides, você não vai ver um ou outro ovo, você vai ver vários ovos nas fezes de diversos formatos, que é bem fácil de realizar o diagnóstico. Passando ao próximo aqui a forma mais comum do Ascaris lumbricoides. Então, nós temos aqui essa membrana mamilonada, temos um núcleo central onde a larva vai estar acomodada dentro desse núcleo, certo? Ela vai estar como se fosse uma forma de proteção para ela eclodir quando ela sentir que o ambiente está propício ao seu desenvolvimento. Passando ao próximo aqui, também ovos de Ascaris lumbricoides. Vocês podem ver que aqui a morfologia já mudou um pouquinho. Nós temos uma membrana mamilonada aqui mais delgada, com pequenas projeções apenas, e uma membrana interna onde está protegendo o embrião, que seria a larva embrionária dentro deste ovo. Passando ao próximo slide, aqui nós já temos a classe dos plateumintos, representadas principalmente pela Taenia solium e pela Taenia saginata. E colocando aqui agora, com o advento da comida japonesa, apreciada por tantos, e agora
porque antigamente a comida japonesa só havia em grandes centros, hoje ela está disseminada pelo interior, então a apreciação dessa culinária vem só aumentando, e a prática de comer o sashimi, que seria o peixe cru, aumenta a incidência de uma tênia, que é a maior tênia infectante de humanos, que se chama Diphyllobothrium latum, que é uma tênia gigante que ela pode chegar a cerca de 8 metros dentro do seu intestino, né? Então ela vai ficar, ela é um plateuminto, ou seja, é um verme, é um parasita plano que parece uma folha de papel muito fino, e ele vai ficar se dobrando, fazendo diversas dobras, e que você esticando esse parasita ele pode chegar até 8 metros. Então a Taenia solium é relacionada à ingestão de carne de porco. Nesse caso, o porco seria o hospedeiro intermediário, no qual ele abriga a forma não sexuada do parasita, que seria o cisticerco. Então, o porco, ao ingerir o ovo, ele se infecta e ele adquire a cisticercose, certo? No caso, a Taenia solium, ela causa cisticercose também em humanos. A Taenia saginata já é a Taenia que causa a cisticercose apenas em equinos e bovinos. Ela não causa a cisticercose em humanos. Então, o que seria essa cisticercose em humanos? A cisticercose é quando o homem deixa de ser o hospedeiro definitivo da tênia e passa a ser o hospedeiro intermediário. Mas como que ele se torna hospedeiro intermediário? É não ingerindo o cisticerco presente na carne, mas sim ingerindo o ovo da tênia, que pode vir a contaminar alimentos. Então, se você ingere o ovo da tênia, você pode adquirir a cisticercose. Se você ingerir o cisticerco proveniente numa carne cru ou mal passada, você vai desenvolver o verme adulto. Então, são as duas formas evolutivas que podem causar a doença, sendo que a cisticercose tende a ser mais grave porque esses cisticercos eles caem na corrente sanguínea, né, através do intestino, e podem migrar. Principalmente ele tem um tropismo para o cérebro e para a musculatura. Então, quando ele chega no cérebro, ele pode se desenvolver o cisticerco, causar lesões cerebrais que no futuro calcificam, deixando cicatrizes que podem ocasionar sequelas neurológicas e também essas lesões musculares, porque os cisticercos também vão para o músculo, e se vocês fizerem uma rápida pesquisa aí pelo Google Imagens, vocês colocarem cisticercose humana, vocês vão ver o quão aterrorizante pode ser, devido à quantidade destes cisticercos que podem estar invadindo o tecido humano. Então, nós temos também a Taenia saginata, que seria do bovino e do equino. Ele não tem um potencial de causar a cisticercose, apenas a teníase pela ingestão da carne contendo o cisticerco, certo? Então, esse é o ovo típico da Taenia solium. Geralmente a Taenia solium ela vem acompanhada por uma pseudomembrana mucoide que vai envolver o ovo, e o ovo tem um aspecto que eu aprendi na faculdade com um professor que falava o ovo Maracanã, né? Você pode ver que ele parece um estádio de futebol, ele visto por cima, né? Onde aqui nós temos o formato do Maracanã e aqui seria o campo do futebol visto por uma câmera aérea. Então é bem conhecida dessa forma, é um macete para lembrar a morfologia deste ovo, sendo que a Taenia solium pode ter essa pseudomembrana mucoide envolvendo, que protege o ovo, causando uma maior proteção
no ambiente. Aqui nós já temos os ovos de Ancylostoma, também conhecido como Ancylostoma duodenale ou Necator americanus, causador da ancilostomose, que é um parasita com um índice de espoliação intestinal muito grande, fazendo com que a pessoa fique num estado anêmico, principalmente anemia provocada pela espoliação de ferro, uma anemia microcítica hipocrômica, típica da anemia ferropriva. Então, esse parasita ele pode ser através da infecção do ciclo oral fecal também, e ele tem uma membrana bem fina, né, que vai proteger um núcleo polinucleado. Você pode ver que ele parece um embrião com várias divisões mitóticas que são referentes ao parasita que está desenvolvendo dentro dessa cápsula, que ela tem é bem delgada, bem fina, é bem fácil a identificação deste parasita. E esse parasita, por vezes, também a forma que você achar ele no exame de fezes, você pode achar ele na forma de larva. Essa forma de larva seria compatível, também bastante parecida com outro parasita que se chama Strongyloides stercoralis. Só que tem uma diferença. A larva do Strongyloides stercoralis, muitas vezes ela é móvel. Já a larva do Ancylostoma ou do Necator americanus é uma larva imóvel. E geralmente esse último, o Ancylostoma, é muito difícil você achar a larva sozinha. Você sempre vai achar a larva acompanhada do ovo. Enquanto do Strongyloides, você não acha ovo de Strongyloides, você acha somente a larva. Vamos passando aqui. Aqui nós temos um parasita que é um ovo bastante bonito. Acho que é o ovo de aumento mais atípico e interessante que se tem, que é o chamado tampa de barril. É um ovo que parece um barrilzinho com duas tampas, né? Esse parasita é conhecido como Trichuris trichura. Ele é um parasita que ele vai causar uma infecção na parte terminal do reto e ele vai causar uma reação inflamatória pruriginosa que por vezes pode causar o prolapso retal. Prolapso retal é quando o reto vai para fora, como se fosse uma hemorroida muito inflamada. Depois vocês procurem aí no Google Imagens. Prolapso retal provocado por Trichuris trichura. São cenas bem impactantes. É um parasita também por ciclo oral fecal e a estrutura típica do ovo é uma estrutura inconfundível. Quando você vê esse ovo, é a coisa mais fácil de dar o diagnóstico desse parasita. Não é um parasita muito comum, mas é um ovo bastante singular, fácil de identificar. Passando ao próximo slide aqui, nós temos os enteróbios vermiculares, vulgo oxiurus. Antigamente se chamava de oxiuríase ou oxiurose. Né? A criança está com oxiurus, ela está com aquela coceira anal. E a criança já viu, né? Do mesmo jeito que ela coçou o fiofó, ela vai lá, coloca a mão na boca e come, e ela faz um ciclo de autoinfecção. Então, esse parasita também tem um tropismo para a parte final do intestino, aonde ele vai causar a sua ovoposição e uma reação inflamatória pruriginosa, que causa uma coceira, que fazendo com que a criança se infecte, fique com as mãos, com a presença desses ovos nas mãos, podendo passar a si mesmo ou a outras crianças. É uma parasitose que, quando está presente, por exemplo, numa classe infantil,
na escola, várias crianças podem vir a se infectar devido a essa pouca, vamos dizer assim, capacidade que a criança tem de ter o entendimento de que coçou a bundinha, vai lá, lava a mão. A criança não entende, ela não executa essas práticas básicas de autocuidado, saúde. Então, ela se coça e vai pegar um brinquedo, ou então pega a comida de uma outra criança e aí vai, espalha, e esse parasita é brabo, causa essa coceira e causa uma reação pruriginosa, né, no ânus da criança. O método de detecção desse parasita tem um método que é muito singular, que ele é chamado método da fita gomada, que na verdade você pega um tubo de ensaio e coloca uma fita dupla face transparente. Você cola nesse tubo de ensaio e você pega esse tubo de ensaio e passa na região anal perianal dessa criança. Aí você, com a fita, que é dupla face, você cola ela diretamente na lâmina, no local que você passou no ânus da criança, e olha diretamente. Então você vai ter uma grande presença desses ovos. E o parasita também pode ser facilmente encontrado diretamente nas fezes. Quando é fezes de criança, eu sempre digo que o exame de fezes não é somente a parte microscópica. Nós temos que ver as fezes como se fosse íntegras também, como se fosse uma primeira etapa de análise, porque nessa primeira etapa de análise nós já temos uma noção do que pode estar por vir. Então, por exemplo, o parasita Enteróbios vermiculares são pequenos vermes que têm alguns milímetros muito pequenos, bem branquinhos, que eles podem estar na superfície das fezes. Então, assim como proglotes de tênia, que às vezes são aqueles proglotes grávidos que já estão velhos, que se desgrudam da tênia mãe e acabam se situando saindo junto com as fezes. Então, o exame de fezes começa pelo macroscópico. Lá você vê se tem a presença de sangue, a presença de muco. Todos esses podem ser indicadores de uma parasitose intestinal. Então, não fiquem receosos em olhar as fezes da maneira macro. Também deve ser olhada da maneira macro antes da maneira micro. Então eu vejo que tem muitos estagiários que não gostam de fazer exame de fezes, acham uma coisa nojenta, mas com o tempo eu garanto para vocês, vocês vão olhar para as fezes e vão lembrar que ela nada mais é do que um pote de Nutella fedido. Então, trate ela como um pote de Nutella fedido e você vai logo logo acostumar com o seu trabalho. Beleza? Então, vamos passar ao próximo aqui. Vamos slide. Não, acabou não. Aqui nós temos a larva de Strongyloides stercoralis. Essa é uma larva que, ao contrário de outros parasitas, ela pode infectar através da pele. Então é uma larva que pode atravessar a pele íntegra ou pequenas fissuras, machucados que contém na pele, ela vai cair na circulação e ela tem um tropismo para o intestino. Quando ela chega no intestino, ela vai fazer ciclos de maturação, e esse ciclo de maturação às vezes pode passar pelo pulmão. Então ele vai cair no intestino, vai perfurar o intestino, cai na circulação mesentérica, passa pela circulação porta-hepática, cai no pulmão. No pulmão, essas larvas vão passar por transformações, então a larva ela vai deixar de ser rabditoide, então ela vai se tornar uma larva que vai ser infectante, que ela vai ser o verme adulto. Então, quando ela passa por essa metamorfose, vamos dizer assim, uma fase evolutiva pulmonar, ela pode causar uma doença pulmonar conhecida como a síndrome de Luffer.
essa síndrome causa uma pneumonite eosinofílica, que seria uma pneumonia alérgica parasitária, com uma prevalência de eosinófilos no sangue periférico, relacionada a uma intensa reação alérgica provocada por este parasita. Então, depois esse parasita vai fazer a sua fase evolutiva, ele vai ascender a árvore brônquica. Ascendendo a árvore brônquica, vai gerar o reflexo de tosse. Quando você tosse, você vai automaticamente degluti-la. Aí ela vai novamente para o intestino, onde vai seguir a fase final do seu ciclo, até sair nas fezes para infectar outras pessoas. Então, é uma larva que a princípio entra pela pele, mas ela tem um ciclo bem complexo, podendo gerar essa chamada pneumonite eosinofílica ou síndrome de Luffer. Então, é um tipo de parasita que nós não encontramos ovos, encontramos apenas a fase larvária. Se você fizer uma técnica chamada técnica de Berman, que é uma técnica do termotropismo, você consegue pegar essas larvas móveis e identificar elas no microscópio, que vai ser um diagnóstico diferencial para as larvas de Strongyloides stercoralis. Nossa, já deu 1 hora de vídeo e eu tô aqui falando para vocês. Haja ouvido para depois, hein? Mas não tem problema não. É bom que vai ficar um vídeo só, vocês vão vendo ele por partes. Então, aqui nós temos novamente a larvinha de Strongyloides stercoralis. Tem que tomar cuidado porque essas larvas aqui no começo podem confundir com pelos vegetais microscópicos, tá? E aqui nós temos a larva de Ancylostomídeos. Vocês podem ver, é uma larva mais delgada, mais afilada na boca. Ela tem um vestíbulo bucal longo, tá vendo? A boquinha dela é longo, enquanto o vestíbulo bucal do Strongyloides é curto e ela tem um primórdio genital, enquanto essa larva não tem. Isso, para quem não é acostumado a fazer o diagnóstico diferencial, é muito difícil. Então, eu acho mais seguro para quem está iniciando soltar a larva de Ancylostomídeo apenas quando for visualizado o ovo de Ancylostomídeo junto. Mesmo porque o tratamento para ambas as parasitoses é o mesmo. Então, se você ocasionalmente errar, você não irá alterar a conduta médica, porque o tratamento seria o mesmo, certo? Então, o Ancylostomídeos eu solto apenas quando eu vejo a presença do ovo junto com a larva, enquanto se eu já detectar qualquer tipo de motilidade, movimento na larva, eu já tenho certeza que seria uma larva de Strongyloides stercoralis. Passando aqui ao próximo, é o exame macroscópio, como eu falei para vocês. Nós temos que ver o aspecto, a consistência e a cor. Então, as fezes normais ela tem um aspecto geralmente sólido, com uma consistência homogênea e uma cor marrom escura. Tá? O exame superficial dessas fezes já pode indicar a presença de proglox ou parasitas. Por quê? Porque as fezes elas vão carregando esses pequenos parasitas ou estruturas parasitárias que foram deixadas pela luz intestinal e ela vai ficando geralmente na superfície que toca a luz intestinal. Então é mais fácil vocês acharem na superfície das fezes, na parte exterior das fezes, este parasita. Então é interessante, antes de prepararmos as fezes para o exame laboratorial, fazer um exame macroscópico utilizando palitos, né, para procurar
determinadas estruturas. E uma coisa bastante útil também, a presença de fezes com muco ou sangue pode indicar ali uma ação parasitária, que seria uma reação à lesão que esse parasita está causando na luz intestinal e uma resposta desse organismo mesmo que está fazendo com que aumente esse muco para que seja expelido esses parasitas para fora do organismo. Já o exame a fresco, ele tem uma bastante importância quando você quer verificar a forma livre de protozoários. Então, quando você quer identificar se o protozoário tem protozoário em forma livre e ativa, você faz um exame a fresco. Tá? Mas não é muito pouco indicado o exame a fresco atualmente. É apenas para estudos de pesquisa da forma ameboide e tal. Então, atualmente ele é muito pouco utilizado. O que se faz na rotina mesmo seria o exame de fezes normal, o EPF, por centrífugo sedimentação ou sedimentação espontânea, né? Ou então o MIF, que seria as 3 coletas em líquido conservante. O exame microscópico, nós temos aí a preparação da lâmina, né? Depois que você prepara as fezes, você prepara uma lâmina com uma solução de Lugol, onde você coloca partes iguais, uma gotinha de fezes coletada com uma pipeta de Pasteur, ou uma pipeta, um canudinho, juntamente com uma gota de Lugol, que vai dar um maior contraste para vocês observarem essas fezes justamente na objetiva de 10, onde você procura amplamente por uma quantidade maior de campos e a confirmação ela é feita na objetiva de 40. Sendo que os campos observados eu observo geralmente eu corro a lâmina em toda a sua periferia. Eu vou mostrar na prática para vocês, porque quando você coloca a lamínula sobre a lâmina, tende a fazer um movimento físico, mesmo de espalhar as estruturas para as bordas. Pense quando você está colocando assim, então o líquido tende a ir para as bordas e as estruturas também, mais importantes, tendem a caminhar para as bordas. Então eu faço uma análise em toda a borda da lâmina, nesse movimento que eu estou fazendo aqui com o mouse, certo? E depois que eu fiz toda a análise, eu faço um movimento por amostragem no zigue-zague para o meio da lâmina, certo? E o laudo, nós reportamos a presença ou ausência de estruturas parasitárias. Lembrando sempre que nós temos que colocar as nomenclaturas certas. Por exemplo, quando eu achei protozoários nas fezes, então a forma que você coloca no laudo é presença de cistos, que seria a forma resistente presente nas fezes, enquanto quando eu acho o achado é eumintos, a presença de ovos ou larvas de eumintos, né? Aí coloca-se a espécie de euminto ou protozoário que foi encontrada. Certo? Passando aqui para o próximo slide. Então, as técnicas mais utilizadas, nós temos aí a sedimentação espontânea, que é o método de Hoffman. Consiste basicamente na mistura das fezes com a água, onde será filtrada por uma gaze, uma peneira. E algumas vezes pode ser comprada uma peneira com uma malha bem fininha, deixando em repouso, né, depois de filtrada, e você faz múltiplas lavagens de modo a manter apenas o sedimento no fundo do cálice, e depois, com o auxílio de uma pipeta, um canudinho ou uma pipeta de Pasteur, você pega esse sedimento, coloca na lâmina juntamente com uma gota de Lugol para aumentar o contraste e faz a análise. É uma técnica bem simples que nós iremos reproduzir em aulas práticas. E depois nós temos a centrífugo sedimentação, que é o método de Hitch, que é um método que também é fácil de fazer e ele é mais rápido que o de Hoffman, porque o de Hoffman é a sedimentação espontânea. Esse processo ele pode durar bastante tempo. Quanto mais tempo o material sedimentar, melhor seria o resultado da análise. E quando você quer acelerar esse tempo, a metodologia é basicamente a mesma, mas você acelera
o processo através da centrifugação dessas amostras. Aí faz com que o processo seja mais fácil se você tem uma emergência maior em realizar análise. Só que nessas etapas aí você coloca alguns aditivos que irá facilitar o processo de clarificação e conservação dessas amostras para que você possa visualizar melhor. Mas ambas as técnicas iremos reproduzir em aula prática. Bom, já falei cerca de 1h15. Acho que a matéria que eu estava programada para hoje acabou. O que restou seriam as aulas práticas, certo? Então, como eu combinei com vocês, essa live está sendo gravada e eu irei postar no meu canal do YouTube e depois o link no portal da faculdade. Desde já agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima aula. Valeu, tchau pessoal!